coisa. Então, eu comecei, quando eu propus o projeto para o Aristeu, era um projeto muito megalomaníaco, a Dani sabe porque ela leu esse projeto, e era muita coisa, né, e eu fui podando com o tempo, né. O Samurai X eu podei ele direto, porque o autor teve questões de pedofilia lá, ele foi envolvido nisso, eu não dou ibope com esse tipo de gente, né, já cortei na hora. E o Lobo Solitário, porque já foi trabalhado. E o Vagabond não tinha ninguém que trabalhou. O Vagabond era um universo totalmente vazio que eu poderia explorar. Então eu falei, aqui tem um material muito interessante para trabalhar. E, cara, depois que eu fui começando a ler mais coisas, assim, sobre cultura pop com o Aristeu, e, assim, o Arthur, você mesmo, o Arthur me ajudou, o Maurício me deu muita coisa para ler também. E aí eu fui vendo que, cara, um ambiente muito bom, cara, de verdade, um ambiente muito rico que ainda é muito pouco explorado. Não no sentido de não ter trabalho. Isso tem muito trabalho bom de muita gente competente por aí. Só que o que eu vejo é que muita gente bate nas mesmas obras, entendeu? E eu acho que é por ter essa relação de afetividade. Por exemplo, Dragon Ball, tu acha que era o centro de trabalho. Samurai X uma porrada de trabalho também. Porque esse pessoal já tem essa questão emotiva com a situação. Por exemplo, Samurai X era o primeiro que eu pensei em trabalhar. Só que depois eu fui vendo e decidi trocar pelo Vagabond, porque era uma obra que me proporcionava discussões que eu conseguiria fazer ali, porque tem o Miyamoto Musashi, tem aquela figura mais primal do samurai e tudo mais. Então foi isso, cara. E depois, com o passar do tempo dentro do mestrado mesmo, ali na UFPEL, eu fui vendo que tinha outras áreas da mídia que eu queria trabalhar também. Né? E aí eu fui passando para heavy metal e outras paradas assim que ainda está no secundário, mas ainda é um outro foco que eu gosto de fazer também. Mais plano B. É que virou mais um hobby, né, cara? Por exemplo, eu tô com a camiseta do Ghost aqui, né, cara? Uma banda que eu adoro, acho sensacional. E eu fiz uns trabalhos sobre eles, assim, cara, porque eu achava que era interessante fazer esse tipo de debates e tal. E eu fui indo para para me desafogar um pouco a cabeça. Às vezes, trabalhar com samurai direto cansa, Sim. sabe? Não, é bom que tu acabas tendo uma abrangência no teu aporte de pesquisa, né, e tendo maior versatilidade também, né, na tua atuação, né, não é que tu não precisa ser o escravo do teu objeto de pesquisa, né? Com certeza. É ele que serve a ti. Agora, tu falaste que o teu trabalho, né, tinha uma pretensão megalomaníaca no início, né? Conhecendo o Aristeu, né? Eu conversei muito com o Aristeu também na época que tu estava entrando, né? Ele falava do teu trabalho, dizia que tinha que cortar muitas coisas, que tu queria abraçar o mundo, né? E isso, claro, faz parte, né? Agora, tu já concluíste a tua pesquisa, né? Ele já está fechada, tu já defendeste a tua dissertação, né? E hoje, tu ainda pesquisa, né, como tu colocas, aí tu ainda é teu objeto de pesquisa, o universo samurais. Agora, sendo mais específico, tá? Tua pesquisa atual tem tratado, né, desse vasto universo, né, que para nós ainda, eu repito, como eu falei no início, né, ainda é muito desconhecido, né, visto que o samurai, a ideia que nós ocidentais, talvez, eu digo pelo menos aqui no Brasil, temos de samurai, ela é uma ideia por muito construída pela mídia, né? É o acesso que nós tivemos aos filmes, aos mangás, animes e vários movimentos que houveram ao longo da história da mídia brasileira, né? Nós tivemos a invasão dos mangás, né? Quando a gente nem sabia que existia, né? Ou melhor, sabia que existia, mas não sabia como era, né? A produção, né? A mesma coisa os animes e etc. Esse universo ainda é muito mitificado para nós, né? E não que não exista, né, estudos e referências, né, para conhecermos um pouco mais, mas muitas delas é de difícil acesso e outras estão em idiomas que nós não temos acesso, né, que vem do próprio Japão, inclusive, né? Dito tudo isso, os samurais e todo esse mito que se consolidou acerca da figura do samurai, para ti, hoje, né, pesquisador, mestre, que está se tornando uma referência cada vez mais nos estudos do samurai. O que é um samurai? Tá, para a gente começar, essa pergunta ela é uma pergunta muito difícil de responder, porque se a gente partir do ponto do princípio, o que significa a palavra? Samurai é basicamente aquele que serve. Ele deriva de um verbo japonês muito antigo, que significa servir, só. Antes do século X, né,
Depois de Cristo, mata. No século X, a gente teve a palavra samurai usada para qualquer tipo de serviçal. Servidor de castelo, cara que limpava a casa, qualquer tipo de servidor, ele era um samurai para todos os efeitos. Quando o primeiro samurai do clã Minamoto abaixa a cabeça e fala, olha, agora que eu tô aqui e vou servir o imperador, vou me tornar um samurai do imperador. Aí que começa a primeira utilização que se tem registro do uso da palavra samurai para caráter militar. Porque esses indivíduos eles vão surgir num contexto muito específico dentro da história do Japão, num contexto que tinha uma intenção do governo, do primeiro reino, lá o reino Yamato, de abrir muitas aspas nisso, tá? Privatizar o uso das forças armadas, ou seja, dar poder para indivíduos recrutarem exércitos e fazerem campanhas contra os inimigos da coroa. Era basicamente assim que começava a funcionar. Em pouco tempo, esse grupo de caipiras, vamos dizer assim, rednecks do Japão lá da época, começa a se armar bastante. De fronteira ali. Exato, era muita questão de fronteira. Eles lutavam contra os Ezo, Emishi e tem mais outro que é povo Ainu, que é um povo indígena que tem lá no Japão, né? Uma cultura fantástica, maravilhosa. Quem quiser conhecer sobre o povo Ainu, tem um mangá excelente que é o Golden Kamuy, né? Que está sendo lançado pela Panini. Deixo a recomendação para quem quiser. E é um povo que sofreu muito, né? Para essas expansões militares do Japão. Então esse povo ele começa a ser o primeiro teste que os samurais vão se degladiando e vão conseguindo um certo destaque. Só que aí vai começar uma situação muito interessante, porque a gente vai ter dois clãs que vão começar a crescer, os Minamoto e os Taira. Os dois eles têm uma situação muito específica dentro desse mundo de guerreiros que está surgindo. Eles são descendentes da família real, eles têm sangue real nas veias. Para todos os efeitos, família real japonesa, descendente da deusa do sol, Amaterasu, então para todos os efeitos são semideuses, se a gente for botar na questão mítica desse pensamento da época. Então, esses caras vão galgar muito rápido territórios em menos de, sei lá, 100 e poucos anos, esses caras vão estar com contato com a coroa, fazendo guerras muito interessantes, e no século XII esses caras já vão ter praticamente o controle de fato do poder, porque com o passar da situação, houve uma certa, abre aspas, negligência do governo central japonês, esses caras foram galgando territórios muito rápido, muito poder. E quando tem a Guerra Genpei, no século XII, é basicamente os samurais fazendo a guerra toda. A corte, os nobres, os imperadores não têm poder nisso. Eles só ficam como meros espectadores do que está acontecendo. Então, depois dali, termina a Guerra Genpei, começa o primeiro shogunato, que é o shogunato Kamakura, e assim se desenvolve esse grande período, né? Mas o que a gente conhece de samurai é o samurai do século XVII, período Edo. A gente conhece aquele samurai ali. É um período muito distinto do imaginário que é criado, é ali, samurai do período Edo. Antes disso, é muito volátil. Né? E eu vou chegar um pouco depois, porque a gente vai discutir um pouco samurai e a gente vai ter que debater um pouquinho sobre isso. Mas se eu fosse pensar realmente o que é um samurai para mim, é um indivíduo do seu tempo. Cada samurai de determinado período, ele tem uma questão cultural, questão de guerra, do que é honra, do que são esses valores, são construídos conforme o tempo deles, ou seja, é muito mutável. Só que a nossa visão, ela é uma visão muito construída com base no período Edo, que eu vou deixar um pouco mais para frente, eu não vou extrapolar todas as cartas agora aqui. Então... Agora, tá bem. Não, mas... sim, e nesse sentido, essa visão, eu vendo já o teu trabalho mesmo, né? Como eu disse, eu não li todo, mas eu já olhei assim, e até influenciado muito pelas conversas que nós já tivemos em outros momentos, assim, é muito claro que nós temos uma visão muito pasteurizada, né, da figura do samurai. Né? Parece que nós temos padrões construídos, né, acerca da devoção do samurai a um código de honra, como se esse código de honra fosse inquebrável ou um código tão superior e todo o samurai fosse um devoto desse código, a questão da espada, o mito da própria espada do samurai, né? Enfim, existe um grande universo construído e, claro, o teu trabalho, ele tem ele tem esse caráter de nos alertar, de certa maneira, desses mitos, porque tu coloca ali, né, quando tu trabalhas com Vagabond, né, mas, de certa maneira, tu colocas isso num processo universal, né, de que as mídias influenciam na construção do nosso próprio imaginário, no caso aí, do samurai.
Por isso eu já te faço essa pergunta, né? Aí bem com referência à pesquisa na cultura pop, né? No teu caso, dos mangás, né? Consideras que as mídias, né? Em geral, aí tu podes expandir, fica a teu critério, tá? Sair dos mangás, ir para os animes, para os filmes, para séries e etc. Tu acreditas que elas influenciam a formação da nossa concepção de mundo, né? E por consequência, claro, do mundo que tu estás pesquisando, do samurai, desse extremo oriente, etc. Você acha que a mídia ele tem esse poder de influenciar nosso imaginário? Não, a resposta é com certeza. Mas para a gente debater esse tipo de questão, eu preciso fazer uma outra parte, que é mostrar como esses samurais são construídos e o que é construído sobre eles. Eu acho que é o principal. Se tem uma coisa que eu sempre gosto de falar, é tentar desconstruir essa imagem. Para isso, eu tenho os slides aqui, que eu vou utilizar para a gente conversar um pouquinho sobre isso aqui. O primeiro, cara, eu tenho que falar sobre isso aqui. Todo mundo conhece essa história, dos 47 Ronins de Ako. Talvez seja o que todo mundo conhece sobre o máximo de honra, lealdade e tudo mais, quando a gente se trata de samurais e tal. Teve aquele filme horroroso com Keanu Reeves há uns anos atrás aí. Então, tá bem fresco na memória o que significa, né? Então, vamos lá. Essa história aqui, primeiro que a gente tem que falar que ela é um caso extremamente raro e é uma exceção gigantesca dentro desse universo. Não é normal, em nenhum momento do Japão feudal, algum tipo de samurai tomar as dores do senhor que morreu. Isso não é normal acontecer. Acontece parentes, tipo tio, filho, primo, tentar cobrar e aí sim acontecer algum tipo de vendetta pessoal. Então, os 47 Ronins, ele é uma exceção da exceção da regra. Ele é um caso dentro do universo gigantesco. Tá? Então, a gente já começa a ver que tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Para esse caso ser algo apoteótico dentro dessa cultura samurai que a gente discute aqui. Segundo, o senhor feudal lá, que eles falam que foi traído, não, ele que atacou a autoridade shogunal. Então, em nenhum momento a vendetta deles é justificada. Eles não teriam direito nenhum como funcionava o shogunato de cobrar esse tipo de coisa acontecer. Então, eles foram lá e fizeram essa situação. E aí vem a motivação que eu acho muito interessante, cara, que foi um doutorado de um cara chamado Oleg Benesky, que ele fez um levantamento sobre isso. E ele fala que a principal vontade dos 47 Ronins de fazer isso foi caçar um emprego. Justamente isso, não era para vingança, nada disso, era caçar um emprego. Porque aconteceu o seguinte, como a gente tem o período do Edo, que é um período de grande paz, o Japão não tem mais guerra, o que esse pessoal fazia? Era muito comum ter espécies de golpes para tentar forjar, olha, eu sou um cara honrado, me concrate, me deu emprego. Isso acontecia. Por exemplo, tem filmes como Harakiri de 62 que fala sobre isso, Lobo Solitário e algumas histórias ele trata com desses pequenos golpes, então é muito recorrente no imaginário, né? E algumas coisas assim, algum pessoal já cavou alguma historinha sobre essa, sobre negro fazer uma situação desse tipo de situação de tentar ganhar em cima desses valores de honra e tudo mais. Então o que acontece? Esses caras se juntam, entram num consenso de vamos matar esse cara, falar que a gente foi honrado e vamos tentar ganhar um emprego com isso. Tanto que são 47. Só que um desses samurais, desses ronins, antigos serviçais, não era samurai. Ele era de classe baixa, então ele é mandado embora. Tanto que na história que a gente lê, falam que algum deles morreram. Morreram não, ele foi expulso porque ele não era samurai, não tinha sangue de nobre, então ele não merecia estar nessa vingança. Então ele foi expulso do grupo. Então o que eles fazem? Eles vão lá, assassinam o cara injustamente e se entregam para a autoridade shogunal, que não foi consenso em momento nenhum sobre esses caras. Tinha gente que batia a cabeça o que a gente ia fazer, o que a gente não ia fazer, e esses caras se entregam, o shogunato fala, beleza, então, vocês são criminosos, vão ser enforcados, vocês vão ser mortos, e é isso que acontece, entendeu? E abafa o caso. E aqui também vai uma coisa muito interessante, que é o que acontece depois do caso. Em nenhum momento a palavra Bushido é citada, por nenhuma das pessoas que debatem esse tipo de caso, porque a palavra não existe. A palavra é uma invenção do século XIX. Antes disso, a gente não pode falar em Bushido. Existe, óbvio, a palavra Bush, existe tudo mais ali relacionado aos guerreiros, mas não tem um código de honra, um código moral e ético que todos eles conhecessem e fosse de notório saber de todo mundo. Não tem. Então, o caso dos 47 Ronins é isso, porque ele é uma exceção que foi colocada como regra e até hoje, a gente olhar essa imagem aqui da esquerda, que é o templo de Sengakuji, né? A gente tem estátua para cada um dos Ronins, humanizando, eles dando traços, roupas, estilo de corte de cabelo, a arma, ou seja, tentando falar, olha, existiu esses 47 aqui, vamos lembrar a memória desses caras, porque eles foram extremamente leais e honrados ao seu Senhor. Então, a gente tem uma construção de um ideal de guerreiro aqui, nos 47 Ronins, certo? E agora vem a outra discussão, que é a que eu mais gosto de fazer, que é sobre o Bushido, cara.
Aqui eu vou dividir em 2 momentos aqui. Primeiro a gente vai ter o Bushido do período Edo, do século XVII, aquela situação toda. Então aqui eu citei só 3 livros, tá? Existem trocentos milhares de livros. Que eu li alguns deles, eu não li todos, porque é meio difícil de ter tradução e tudo mais. Mas só que esses 3 livros aqui são principais, talvez aqui no Brasil a gente tenha muito contato com eles, alguém já viu, ou algum coach já citou para você algum desses livros aí, então você deve ser de algum conhecimento. O Bushido, do Daidoji Uzan, né? O Hagakure, do Yamamoto Tsunetomo, e o livro dos 5 Anéis, do próprio Miyamoto Musashi. Mas vamos lá, aqui você deve estar vendo, pô, mas o Bushido tá como o nome do livro. Só que foi uma parada da tradução. A tradução botou como Bushido. O nome do livro originalmente é Budo Shoshinsu. Ou seja, não é Bushido. Ele foi, quando veio para o Ocidente, foi traduzido desse jeito, mas não é. Essa palavra não existe. Então, o que acontece é, esses escritos, eles são pessoas do século XVII, onde não tem guerra, vivendo para de paz, tentando viver com essa constante contradição de você ser um guerreiro, ter a função primária de ser guerreiro e você não pode lutar. Tanto que dos 3 caras que escreveram o livro aqui, o Daidoji, o Yamamoto e o Miyamoto Musashi, só o Miyamoto Musashi entrou em combate de verdade. Os outros 2 nunca entraram em combate na vida deles. São pessoas que escreveram, fizeram essas situações e tentaram compilar alguns formatos de o que é moral, e esse tipo de coisa, o que é moral e ética, o que o samurai tem que fazer. O Hagakure talvez seja o mais extremado de todos eles, em que o autor vai falar que os 47 Ronin estavam errados, porque eles esperaram 2 anos para vingar o seu senhor, e eles deveriam ter ido lá mesmo que eles morressem, porque o caminho do guerreiro é morrer. Se você puder escolher entre ficar vivo e morrer, você tem que morrer, porque o guerreiro de verdade ele só tem o caminho de verdade quando morre. Ele tem que abnegar de todos os sentimentos e valores que a gente tem mundano, e a gente tem que viver única e exclusivamente para servir. E esse livro aqui, ele teve uma grande ressonância, não só na época, como no Yukio Mishima, que foi um escritor extremista que tentou dar um golpe de Estado, na década de 60, 70, não lembro, mas depois da Segunda Guerra Mundial, tentando retomar esses valores dos samurais e tudo mais, com base nesse livro, entendeu? E o Miyamoto Musashi talvez é o mais famoso de todos eles, porque o cara está em coach. Se você pegar qualquer livro de coach por aí, você vai ver gente citando Miyamoto Musashi à torta e direito, e para ganhar dinheiro, que é uma coisa que ele fala expressamente no livro, não use os conhecimentos desse livro para você ganhar dinheiro. Ele é contra a acumulação de capital e todo mundo continua usando o livro dele para você ganhar dinheiro. Então, esses livros, na época, eles não tiveram nenhum tipo de ressonância. Se foi, foi algo muito pequeno. Nunca saiu do âmbito regional, nunca chegou nem no nível nacional no Japão. Só que aí a gente vai ter um segundo momento, que é no século XIX, que aí é o Bushido que a gente conhece, que é o que a gente tem muito concreto no imaginário, que é esse livro aqui, Bushido, The Soul of Japan, do Inazu Nitobe. E esse livro é escrito em inglês, porque o Inazu Nitobe era um japonês radicado na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e esse cara escreveu esse livro, né, sobre a ética e moral dos samurais. E aí ele vai inventar esse termo de Bushido, que nunca tinha sido feito, ele vai lá e constrói o termo. Inclusive tem textos que falam que ele é o criador, e se você ler, tem textos que alguns historiadores pegam bem pesado com ele, tipo, de tu sentir que tem uma raiva no texto dos caras que estão escrevendo sobre esse cara, e ele inventa essas 7 virtudes fundamentais aqui, né, que eu não estou conseguindo ler, mas tem lealdade, honra, coragem e tudo mais. Se você procurar no Google, você acha tranquilamente esses 7 valores. Aqui surge todo o Bushido que a gente conhece no imaginário. Aqui que vem, do Inazu Nitobe, século XIX. E esse contexto que e o pessoal que estava ali, Japão expansionista, Japão virando um país imperialista, invadindo Manchúria, teve a guerra com a Rússia logo mais aí em 1905, e esse pessoal fica, cara, isso aqui é essencial para a gente construir um espírito guerreiro. Então, eles vão pegar isso aqui, vão voltar nesses livros antigos aqui e vão ver, olha, existe um histórico sobre Bushido, vamos legitimar isso aqui como uma cultura em si do Japão, como algo inerente a todo japonês. E é aí que começa esse Bushido que a gente conhece, porque o Japão utilizou fortemente como propaganda de guerra. Muitas vezes como propaganda de guerra. E o que vai acontecer é que esses livros eles são usados como tipo, um breve histórico de que, olha, acontecia, os samurais são honrados, eles são desse tipo de coisa. Só que a gente tem que lembrar que esse Bushido do século XVII, quando ele é construído, ele surge principalmente como uma separação do samurai com as demais castas. Ou seja, o samurai não é igual a ralé dos comerciantes ou esse tipo de gente. Não somos igual a ele. A gente tem, nós somos honrados, nós somos grandes, nós somos essa máquina de matar que transcende a humanidade com valores e estéticas, espirituais, essa porcaria toda que a gente sabe sobre os samurais, eles constroem para isso, para ser um diferencial. Só que quando o Inazu Nitobe pega o Império do Japão utiliza esse discurso, vai muito mais para a área de, olha, a gente tem que botar isso aqui e todo o Japão tem isso. Por isso que é a alma do Japão. Todo japonês é esse tipo de coisa.
todo japonês é um samurai em potencial, como se diz assim. Traduzindo bem por baixo o que esse tipo de leitura faz. E tem um texto em português, que foi o primeiro cara que escreveu sobre a história do Japão aqui no Brasil, que é o José Yamashiro, né? Que ele repete esse mesmo tipo de discurso num livro, abre aspas, acadêmico sobre isso. Ele fala que existe uma espécie de samuraísmo, que ele chama, que todo japonês segue esse tipo de ideal. E esse discurso, se você for ver, continua até hoje. Tanto que eu fui no evento esse ano, aqui no Rio de Janeiro, né? Que é um evento sobre cultura japonesa, e tinha um panfleto lá, bonitaço, explicando o que eram os samurais, fala que os samurais eram guerreiros leais, banhados em honra e morte, que esses caras ultra poderosos que viveram lá, e não tem questionamento, é só reafirmar mais nada. Não questionamos isso. E a mídia, cara, continua fazendo isso de diversas formas, cara. Os samurais, eles continuam na mídia ocidental e oriental, principalmente no Japão, muito forte. Porque a questão do Japão é que o samurai depois ele começou a se difundir. A gente tem representações diretas, como o Vagabond, tem Miyamoto Musashi, Samurai X, que pega um período histórico. Tem essas representações mais históricas e diretas sobre os samurais. E a gente vai ter representações indiretas. Por exemplo, como essas representações diretas acontecem? Vamos pegar Super Campeões, aquele desenho maravilhoso de futebol que o nego dá uma voadora, explode bola, essas coisas maravilhosas que o Japão proporciona pra gente. Se você pegar o discurso que o Capitão Tsubasa faz durante o jogo, tu vai ver que é exatamente o que o Bushido prega. Ele tá quase morrendo em campo, mas vou continuar jogando futebol. A bola é minha amiga, igual a espada é a amiga do samurai. O nome dele e o do Ryuga Kojiro é para fazer um contraponto contra Musashi e o Sasaki Kojiro. É uma brincadeira dos dois nomes ali. E tu vê que todos os ideais deles é desse tipo. Esse futebolista ideal japonês ele tem que ser igual um samurai em campo. Não é à toa que o nome do time de futebol do Japão é Blue Samurai. Eles continuam com esse tipo de coisa, entendeu? Então, o Japão não vai dissociar essa coisa, de jeito nenhum. Ele continua reafirmando como uma questão de identidade. Olha, nós somos assim porque nós somos bons, nós temos esses pilares morais que vêm lá da época medieval ali, e é basicamente isso. Eles têm o interesse de manter esse tipo de imaginário. Então, eles usam a mídia para isso. Por isso que quando a gente vê muito mangá, a gente vê muito esse tipo de coisa. A gente tem essa intenção muito bem construída. Eu acho que é basicamente isso que eu posso falar. Deu uma volta gigante, mas eu acho que foi necessário para explicar essa pergunta. Assim. Eu achei fantástico, porque no final das contas tu deste um panorama geral sobre essa construção do imaginário do samurai, primeiro, né? E, acima de tudo, esses aspectos que consolidam a figura do samurai, pelo menos para o nosso imaginário, que eu digo o nosso aqui, ó, nós, enquanto ocidentais, recebemos esse universo ideal do samurai, né? É interessante ver que do século XIX para trás, né, tu tens uma concepção bem diferente da própria figura do samurai, né? O samurai, ele não é um samurai, eles são guerreiros, né? Eles têm o papel de serviçais, mas, né, existem divergências, inclusive, dependendo do feudo que eles atuavam e assim por diante. E só com o Inazo o Inazo Nitobe, nós vamos ter uma espécie de organização do ideário samurai, né, com o Bushido, né, o caminho, daí de fato, né, entra o Do como caminho, né, como se isso fosse uma espécie de doutrina que unificaria toda esse cenário do samurai até então, né, e o que é conflitante, né, para nós, principalmente, que estudamos história, ou para quem aí, né, também faz pesquisa, né, no campo da história, né, sabe muito bem, né, que toda teoria que tenta universalizar demais acaba, né, acaba abandonando as particularidades, né, e aí é difícil olharmos para um livro como esse, um Bushido, The Soul of Japan, por exemplo, né, e encontrarmos ali as muitas figuras dos samurais históricos aí que nós conhecemos, né, vendo eles extremamente retos e etc. Sim, porque se tu for parar mesmo para olhar em exemplos históricos, o que mais tem são exemplos de samurais não sendo honrados. Sim. Por exemplo, se você pegar o livro do Carl Friday, que é eu acho que é o maior especialista ocidental em formação, surgimento de samurais, ele fala que
o contrato entre as duas partes era assim, se as duas partes estão sendo bem, o contrato continua. Se uma delas ficar insatisfeita, o contrato é quebrado. Tanto que se for ver a guerra Genpei, tem tio contra filho, pai contra irmão, e assim acontece, cara, entendeu? Não tem esse tipo de coisa de família. Os caras se dividem e o que for pagar melhor acontece. Por exemplo, o Tokugawa mesmo comprou metade do exército inimigo na batalha de Sekigahara, quase. Ele pagou o pessoal, os caras trocados lá. Sekigahara, né? Que mudou a história, né? Que era a questão do herdeiro do Hideyoshi, que é o Hideyori lá, que era o herdeiro, e o Tokugawa não aceita e decide contestar. Os exércitos eram praticamente iguais, mesma quantidade de gente para cada lado, venceria o melhor general, vamos supor assim. Só que o Tokugawa pagou, os caras foram mudar de lado. Tanto que, se tu for vendo pelo Tokugawa, eu falo um pouco disso na dissertação, tem uma diferenciação entre o senhor feudal aliado ao Tokugawa, que se manteve leal a ele desde o início, e quem mudou de lado antes e depois da batalha, porque esses caras não são confiáveis. Então, o valor moral da honra e da lealdade ele é colocado na sociedade, pelo Tokugawa. Ele divide a sociedade assim. Quem não é leal é taxado mais vezes, é visto como um cara que vai trapacear e tem a família mantida como refém na capital. Quem foi leal desde sempre, continua próximo. Entendeu? Então, a gente tem muito mais indícios de que esses samurais nunca foram desse jeito do que pegar um ou outro exemplo muito, muito pequeno para colocar para todos eles, entendeu? Vai assistir O Último Samurai lá com Tom Cruise, olha só. Não, esse filme aí eu posso falar dele muito tempo. Mas eu gosto do filme porque tem o Cruise salva o dia no final. Mas tem um Tom Cruise de armadura samurai correndo, cara. Não tem como o filme ser ruim. É isso. Eu paguei para ver o Tom Cruise correndo e é isso que ele faz. Tá bom, o filme é maravilhoso. Bom, Lucas, assim, ora, tu fizeste aí apresentaste para nós aí um baita trabalho agora, né, só de resgate histórico, né, da própria construção da ideia do Bushido, né, que é tão visceral para nosso imaginário do samurai, né, e já deste uma pitada aí como isso acaba se manifestando em toda a produção, né, japonesa. Não vou expandir demais aqui, né, mas principalmente a produção japonesa, né, nós vamos ter aí não só as produções que são, como tu colocaste, né, produções diretas, né, que vão trabalhar com períodos históricos, mesmo que seja uma fantasia, né, mas ela trabalha com determinados períodos históricos, né, eu acho que Samurai X, como tu colocaste, também é um dos mais conhecidas referências ali, né, e também de maneira indireta, né, dá para listar aí acho que uma infinidade de nomes, né, de produções trazem esse imaginário samurai, mesmo que o personagem não seja um samurai, né, ele vai... E uma das coisas, ao meu ver, e aí eu vou colocar um pouco da minha experiência, e aí tu me corrige se eu estiver errado, uma espécie de narrativa comum nas produções japonesas é a pessoa se descobrir um samurai. Digo isso porque, né, muitos dos personagens, lembro de Cavaleiro do Zodíaco, o próprio Dragon Ball também, né, o Yu Hakusho, e, bom, enfim, tem vários aí, animes e mangás, enfim, né, e produções que o personagem ele não inicia a sua história como um samurai, né, ou melhor, ele não inicia com esse código de honra tão esclarecido. Ele, pelo contrário, ele falha muitas vezes, ele tropeça muitas vezes e aos poucos vai reconhecendo essa espécie de veia heróica, esse caminho, esse Bushido que, de certa forma, todo japonês possui, né, segundo né, o mito aí, né, e ele vai se descobrindo isso ao ponto dele se tornar, né, uma pessoa honrada e muda muitas vezes totalmente a sua conduta, né? O Naruto, né, que teve algumas fases, mostra muito isso, né? Até o Naruto ao amadurecer, ele muda e é um boçal no início, né? Desculpe, né? Aqueles que gostam. Não, eu não gosto, mas não vou falar sobre isso.
Mas, enfim, isso faz parte desse universo? Tu entendes isso como uma espécie de adaptação, ou de, não adaptação, mas de uma representação desse universo do samurai na produção cultural japonesa, sobretudo mangá e anime? Eu acho que é uma parte do que acontece. Só que aí que vem a parte legal. Todas as obras que você citou, Yu Hakusho, Dragon Ball, Naruto, One Piece, Bleach, todas elas são de uma mesma editora, que é a Jump, Shonen Jump. A editora de maior sucesso no Japão, que sempre continua vendendo muito. É a que mais vende até hoje. Tem uma outra coisa ali que eu acho que nunca foi contestada a Jump até agora. E, cara, as obras vendem demais, demais, demais. Então, eles têm essa fórmula da Jump que eles fazem, que sempre segue os mesmos padrões, que são esses que você falou. E eles são muito calcados nesse tipo de coisa, que é o famoso shonen para garoto. O shonen, ele é uma palavra que em japonês, se a gente traduzir muito literalmente, seria garoto, assim, um público voltado para aquele infanto-juvenil do sexo masculino. Então, esse tipo de construção foca nesse público. Então, tem que ter esses valores do guerreiro, os valores para a casta masculina, né, para esse grupo determinado, e é daí que começa a construir esse tipo de discurso, né, cara? E a forma da Jump continua exatamente até agora. Se você pegar obras recentes, né, como agora o sucesso do momento, que é o Kimetsu no Yaiba, né, que é o Demon Slayer, tu vai achar, tem tudo lá muito bonitinho, muito igual, e se você ler o Bushido, seja qualquer um deles, ou do Inazo, ou do Aidoji, o livro dos 5 anos, qualquer um deles você vai baixar semelhanças gritantes, cara. Eu lembro que tem um que não é da Jump, né, mas tem 1.300 capítulos, tem quase 30 anos de história, que é o Hajime no Ippo, muito pouco conhecido aqui no Brasil, né? É muito de nicho, que é um mangá de boxe, que eu fiz um artigo, tá para sair aí, então depois eu divulgo, que tem uma luta, que é o campeão peso-pena do Japão, que é o Tachi Eiji, contra o campeão mexicano, que é o Ricardo Martínez, e o Ricardo Martínez tá quase matando o cara literalmente na base do soco no ringue, e ele fala, esse cara não vai desistir porque ele é um samurai. É isso, entendeu? O samurai não desiste, ele prefere morrer do que ser desonrado no combate, sabe? O discurso tá ali, tá muito claro, entendeu? Tem obras que são mais diretas, tem obras que desconstroem esse tipo de assunto. Por exemplo, o próprio Feijó citou aqui um excelente mangá que desconstrói muito isso. Mas se a gente for ver o gênero, ele é para adulto. Então a narrativa é um pouco mais complicada. É uma narrativa que busca desconstruir, busca outro tipo de sensibilidade, entendeu? Então aí você pode desconstruir esse tipo de discurso. Mas para o jovem é muito difícil mesmo. E até para público feminino, cara, se eu não me engano, várias vezes, assim, referências a samurais ou guerreiros são utilizados como padrões de beleza, entendeu? Por exemplo, tem alguns mangás assim que é focado em relacionamentos ou para vender boneca. Assim, eu não entendo muito, tá? Quem conhece esse tipo de coisa pode falar comigo, porque eu não sei, não é o meu tipo de consumo. Mas eles utilizam, cara. Por exemplo, eu lembro que tinha um que era o Nobunaga, era o parceiro e amante da garota que voltava no tempo. Era tipo um Nuyasha, só que era o Nobunaga lá, o cara que ela queria ficar. E, tipo, tu fala, tá bom, entendeu? E aí ele fica todo bonitão lá, entendeu? E, tipo, tem esse tipo de coisa. Então, olha, não dá... É sério, se tu procurar, tu acha. Assim, em português, não. Em inglês, com certeza. Caramba! Então você tem esse tipo de construção por dois lados, entendeu? Aí só vai mudando um pouco ali. Porque o samurai é um símbolo muito forte lá pra ele. Exatamente, isso aí mesmo. Um anime pra garotas com personagens de guerra. Cara, tem muito. O Japão é muito bizarro, entendeu? Mas tem. É bem recorrente esse tipo de visão aí. Eu lembro, agora tu estavas falando, estava pensando em alguma coisa assim, eu lembrei do Rosa de Versalhes, né? E o Rosa de Versalhes, apesar de ser todo ambientado, né, numa França, período de revolução, né, a postura da personagem principal, ela traz de novo esse imaginário do guerreiro fiel aos valores do samurai, daquela honra de servir, de proteger o seu... Era uma coisa, algo fantástico ver como isso se repete, né? Dentro desse universo, né? Uma pergunta que até tu já deste aqui alguns spoilers, né, dela, mas na tua perspectiva, quais seriam os aspectos ou que tu percebes enquanto dissonância, tá, entre a figura histórica do samurai e da representação dele nos mangás? Se tu quiser também falar de animes, fica à vontade, tá?
Tu chegaste a ver assim alguns aspectos mais comuns entre essa de dissonância entre essa figura histórica e a figura da representação que nós vemos na mídia? Então, para a gente começar, para eu responder essa pergunta, eu poderia falar sobre várias obras e tal, mas eu vou usar o que foi que eu trabalhei na dissertação, que foi dois tipos de mídia, né, que no caso é o Musashi, o livro da década de 30 e 40, e o Vagabond. E aqui a gente vai ver um pouco dessa dissonância entre o que seria um samurai da historiografia e um samurai mais imaginal. Aqui tem uma pequena discussão sobre os dois, que o Musashi da década de 30 e 40 foi publicado ali no jornal, depois foi compilado, e a versão que eu utilizei foi da Estação Liberdade, agora, de 2017, se não me engano. E o Vagabond é a edição da Panini, que foi a única que completou o Musashi, o Vagabond inteiro, porque antes a Conrad e a Nova Sampa não deram cabo do Vagabond. Então, o que eu vou trazer um pouco aqui? Eu trabalhei com dois aspectos aqui, que não foi o Musashi, que eu tirei de cara, porque eu sou muito fã do Musashi, então ia ser muito difícil para mim analisar, né, ele como personagem. Então, eu analisei a Academia Yoshioka e o Sasaki Kojiro. Foram os personagens que eu peguei, porque eles são... Vocês vão entender um pouco porque eu peguei esse personagem. Quando eu comecei, eu li o primeiro mangá, né? A minha trajetória foi, eu li o mangá primeiro, em 2016, quando começou a sair. E dali, eu amei o Vagabond, achei maravilhoso a arte e tudo mais. E depois eu fui ler o livro. Tanto que na minha qualificação, eu não tinha ideia de trabalhar com livro. Era só o mangá. Só que quando eu comecei a ler o livro e começou a aparecer essas dissonâncias muito fortes aqui, eu falei, não tenho como deixar isso passar, tenho que mostrar esse tipo de coisa, porque é interessante demais o que está acontecendo aqui. Porque eu peguei dois personagens principais aqui da academia. O Yoshioka Seijuro, que é o primogênito da família Yoshioka, o dono da academia, que é um dos caras que o Musashi vai desafiar, e o irmão dele, que é o Den Shishiro, Yoshioka Den Shishiro. Então, o que acontece? O Seijuro é, cara, uma pessoa maravilhosa, né? Um cara arrogante pra caramba. Ele despreza os deveres como líder da academia. Ele tá sempre reclamando, sempre visto em bairros boêmios e tudo mais. Então, ele nunca tá ali vivendo a vida de um professor de academia de esgrima. É isso que eu tô falando. Não segue esse padrão. Ele tem uma obsessão com uma garota, que é a Akemi, né? Que é a garota que ele trabalha ali, e ele viola a Akemi, deixa muito claro que ele estuprou a garota. Sim, cara, isso fica claro na obra, né? Sim. E aqui tem a situação que eu acho incrível desse personagem, né? Que um pouco antes dele lutar com o Musashi, que fala o seguinte: apesar de tudo nos últimos dias, né? Depois de ele passar pela situação da Akemi, aquela situação toda, sentia súbitas incertezas que lhe perturbavam o equilíbrio emocional. Era porque enfrentava diversos problemas pessoais e não porque negligenciaram os treinos, acreditava ele. Ou seja, ele nunca pensou que ia perder para o Musashi, em momento nenhum. Ele pensou que poderia ser derrotado. Porque eu sou um samurai, sou de alto nível. Esse pé rapado, Ronin, que veio do interior, não tem como derrotar. Ele fala isso, ele pensa isso constantemente na obra. Resultado, o Musashi vai lá, detona ele rapidamente, o duelo não dura nem muito, tanto que nem é citado no livro, ele passa muito rápido. Cara, acaba muito rápido e ele fica meio depressão lá no final. E aí veio o irmão dele, que eu falei, cara, não tem como ninguém ser pior que o Seijuro. Tem. E aí vem o irmão dele, que é o Den Shishiro, que é muito pior que ele. Porque ele é um bêbado, ele tá sempre alcoolizado, tá sempre bebendo, ele nunca, sei lá, tá fazendo alguma coisa, ele nem fica na academia. Tem tipo um ano que ele sumiu para não pagar o pessoal que queria cobrar dele, ele desaparece. Ele não tá lá para nada, ele vive com o dinheiro da academia, ele não trabalha, não tem nada disso, ele só fica bebendo, enchendo a cara sempre com isso. E ele é um alcoólatra, confesso, cara. O irmão dele fala, cara, você tem que parar de beber. Ele fala, não vou parar de beber. Ele bebe, inclusive, antes do duelo, como o Sashi, e morre por isso, porque ele tá alcoolizado, né? Durante o duelo. Então, esses caras, eles mostram que são algo decadente, entendeu? Eles são aquele tipo de aristocracia que está decaindo, que é esse período de paz, e é muito frisado no texto. O texto vai bater isso trocentas vezes. E que vive do mito, né? Exatamente. Essa aura, né? Parece que essa aura protege eles. Assim, eu sou da elite, eu sou aristocrata, portanto, não tem. Eu posso me dar de uma luta que não tem como eu perder. Exatamente. E, por exemplo, assim, o livro ele vai bater muito nessa questão social, entre os camponeses e mercadores, que era tudo um estamento só, para o Período Tokugawa, contra os samurais. Porque esses caras vão lá cobrar e são enxovados à base de paulada, assim. A gente não vai pagar vocês. Mas a gente pagou, vocês estão devendo, sei lá, um ano de bens para a gente, não vou pagar, porque a gente é samurai e vocês se virem. E eles reclamam direto, falam, cara, isso vai acabar. Tanto que quando o Musashi derrota o Seijuro, que é o primeiro duelo da academia,
os caras faziam uma festa na taverna, falando, aê, os Yoshioka perderam, viva o Musashi, não sei o quê, porque ele derrota aquela opressão que eles não podiam lutar. E isso é uma marca muito presente na historiografia. Tem muito essa distinção entre essas duas castas que começam a interagir muito num período de paz, principalmente no período de paz urbano, no período do Edo, em que antes havia uma certa barreira, né, porque esse pessoal não frequentava o mesmo lugar, e agora eles vão começar a frequentar porque a cidade começa a crescer, né? Então, por exemplo, a gente tem muito essa questão dos mercadores com muito dinheiro conseguindo alcançar os mesmos privilégios que o samurai teria. Como, por exemplo, usar espadas. Não, tem um tempo que não vira só exclusividade de samurai. Se você tivesse muita grana, você poderia pagar por esse privilégio. Se você conseguisse, você pode usar de boa, não tem problema. E aí você começa a quebrar essa identidade. Aquele samurai que a gente pensa no ideal, que eles queriam se imaginar desse jeito, não funciona mais. E o livro deixa isso muito claro. Só que se a gente passar para o Vagabond, que é uma adaptação dos anos 90, a gente vai começar a ver uma diferença grotesca entre esses personagens aqui, que só vão compartilhar praticamente o mesmo nome. Esse da esquerda aqui, o jovem de cabelo preso, é o Yoshioka Seijuro. Ele tem uma aparência de adolescente, né? E ele fala muito que eu não tenho desejo de lutar nenhum, eu vou cumprir com as minhas coisas e tal. E é isso. E ele é um cara extremamente habilidoso. Talvez o melhor espadachim de toda a Edo. Mas de Kyoto, no caso, Edo não. E ele não quer lutar. Ele quer viver na boemia, viver a vida com a Kemi, que ele não estupra no mangá. Não tem isso. Eles têm um relacionamento muito bom, um relacionamento saudável de pessoas que estão se conhecendo e tudo mais. E o irmão dele, que é esse aqui de cima, o Denshishiro, ele deixa de ser um bêbado alcoólatra e vira um cara muito Caxias, assim, um cara reto, aquela personificação do Bushido, que ele sabe que ele não é tão bom quanto o irmão, mas ele treina todo dia para isso. Então ele tá sempre lá no batente, lutando, tentando chegar no irmão, ele que organiza tudo, ele que dá as aulas, entendeu? E depois a gente vai vendo essa construção que o Musashi faz, começa a ser quebrada. Que aqui nesse painel da esquerda, a gente tem o Seijuro lutando, e a gente vê que, por mais que esse cara aparentemente não se importe com esse pessoal, ele se importa com todos eles. Ele sempre, quando via que um inimigo ia ser muito forte para o irmão que não conseguiria derrotar, ele lutava com o cara fora da academia. Então, ele tem várias marcas aqui no corpo dele, na direita, que a gente vê de cicatrizes de espada, de lâminas e tudo mais, que ele mesmo fala que... Ele não fala, porque já tá morto, né? Mas, assim, que a gente consegue ver que esse cara lutou várias vezes pela academia. E ele só perde para o Musashi, porque nesse painel aqui a gente vê o peso da academia. Todos os membros em cima do ombro dele pesando a espada dele. Ele não consegue derrotar o Musashi por isso. Porque ele não luta pelo prazer, ele luta por obrigação. Então a gente vê um pouco dessa dicotomia no mangá. O cara que tem que viver pelas obrigações, mas ao mesmo tempo ele não quer fazer isso. Então já vira um personagem muito menos moralmente errado do que a contraparte dele no livro. O irmão dele suaviza muito, humaniza esse personagem. Ele não vira só um vilão, ele não é construído para ser um vilão. Ele é construído para ser uma pessoa. Tá, aqui deu uma travada, né, na situação aqui. Um problema no slide, hein? Tá, deixa eu ver se no outro aparece. Tá, não tá aparecendo aqui. Tá, mas beleza. O irmão dele, o Denshishiro, ele acaba virando um outro tipo de personagem. Que ele continua vivendo na academia, ele passa a ter uma família, ele tem esposa e filhos, entendeu? Então ele leva uma vida normal, assim, vivendo ali. E ele luta com o Musashi, ele fica feliz de morrer por um oponente tão digno quanto ele. Ele fala isso, ele morre feliz. E a relação dos Yoshioka com o Musashi é muito, muito melhor do que no livro. Enquanto no livro a gente vê que ele tem essa gana de que existia muito assim, cara, você desonrou o nome da nossa academia, a gente vai te matar. A gente tem que acabar com você para você não espalhar a desgraça pelo nome da academia e tudo mais. Isso acontece muito. E o livro frisa isso. Enquanto no mangá vira uma situação muito mais assim de respeito mútuo. Por mais que eles tenham que se matar, porque tem que ser assim, senão o nome da academia vai acabar. Fica muito nesse tipo de questão, entendeu? E o Kojiro vira outro personagem também. O Kojiro, ele vira um cara surdo que tem deficiência e começa a querer ter uma vida normal através da espada. É basicamente isso. Então, ele deixa de ser aquele monstro que ele é. Vou tentar passar, ver se eu consigo achar as partes do Kojiro aqui. Ele deixa de... Opa! Deu uma travada aí, Lucas. Tá, beleza. Mas é basicamente isso. Então, a gente vê essa diferença bem grande entre os personagens, justamente por isso, porque a gente tem essa... Quando o mangá se propõe a desconstruir esse tipo de questão, ele consegue fazer esse tipo de coisa. O Wagner ele faz isso muito ao caminho contrário. Enquanto o Musashi ele tem uma representação muito mais crua, se a gente for parar para ver, desse universo, o Wagner ele começa a voltar a mitificar isso. Então, ele faz o caminho inverso do que o livro fez. E, por exemplo, se a gente pegar obras como o Vinland Saga
e o Berserk, que são duas obras que não falam de samurais, são o Vinland fala sobre vikings e tudo mais, e o Berserk, que é uma dark fantasy, eles também vão para um caminho de tentar desconstruir um pouco dessa imagem do guerreiro sem falar sobre samurais. Enquanto o Vinland, a gente tem a personagem principal, que é o Thorfinn, querendo viajar para Vinland, né, que seria essa terra que não haveria guerras, ele quer formar um mundo sem guerra, um mundo de paz, um mundo que a guerra não seja necessária, que os guerreiros não existam mais. E o Berserk é o caminho de um cara que vive pela guerra, vive pela vingança dele, e com o passar do tempo ele vai suavizando o discurso dele. Ele vai vendo que tem muito mais do que isso, entendeu? Então, obras mais adultas tendem a desconstruir esse tipo de discurso e obras para adolescentes tendem a manter bastante o discurso. É basicamente a minha visão do assunto, assim. Mas muito em aberto. Fantástico. E agora, tem duas coisas que me chamaram a atenção, né? Uma delas é quando tu colocaste ali a própria cena do duelo, né? A cena do duelo. O uso de armas, né? O uso das espadas ali, né? O duelo no Berserk, eles usam as katanas. No Vagabond, no caso. Que eu falei. Não, no Vagabond, perdão, eu comentei, falei um pensando em outro. Né? Mas no Vagabond, eles usam, inclusive, né? Chegam a vias de fato, né? Tem ali muito sangue e muita morte, né? Tem bastante. Não, pode falar. E na obra do Musashi, né? Eles falam muito, pelo menos o que eu lembro ainda, né? Muitos dos duelos eles não se davam com as armas, com as katanas, né? Porque era uma disputa, né? E se saía vitorioso na disputa, se usava as espadas de madeira, que agora não me recordo qual era o nome, né? É Boken. Boken, isso, Boken. Enfim, isso também entraria como uma dissonância no sentido de o samurai, enquanto representação nos mangás, parece ser alguém que se arriscaria mais, enquanto de fato não historicamente, né, pelo menos no relatado, né, isso não ocorreria com tanta frequência. Então, isso daí é uma questão que até uma própria biografia do Musashi meio que responde, que eu acho que é o Samurai, a Vida de Miyamoto Musashi. Acho que esse livro tem no Brasil, muito interessante esse livro, né? E ele fala que a maioria dos duelos do Musashi foi não mortais, não tiveram mortes, assim, a não ser o do Kojiro, que é notório que ele realmente todo mundo sabe que o Kojiro acabou morrendo. Né? Mas é muito essa situação de, assim, de se provar. Então não tinha muito interesse em matar, assim, tinha muitos delas que tinham regras, por exemplo, quem golpear primeiro ganha, quem ganhar 2 vezes leva o duelo. Então tinha muito esse tipo de coisa para se testar mesmo, né? Tipo, artes marciais mesmo, como a gente faz hoje em dia. Só que o Vagabond não. O Vagabond ele pega o imaginário. Que é o que o Vagabond vai fazer? Ele vai pegar esse ideal que o Musashi fala um pouco no livro dele, sobre essa questão de você melhorar a sua técnica, a sua vontade, tudo mais, a partir de duelos de vida ou morte, que o Musashi considera como se fosse a melhor forma de você melhorar suas artes marciais. Tanto que se a gente for pegar Dragon Ball, se você lembrar da raça dos Saiyajins, o que eles têm? Zenkai. O que é o Zenkai no Dragon Ball? Toda vez que o Saiyajin participa de um combate de vida ou morte, ele não morre, ele fica muito mais forte. Então, eles pegam essas ideias e vão plantando. Então, o imaginário tende a fazer isso, de colocar essa espécie de combate de vida ou morte como um ambiente ideal para os guerreiros. Só assim eles vão melhorando de fato. Só assim eles se provam como guerreiros de verdade. Pelo menos, para mim, o imaginário tem esse tipo de leitura. Não, mas na vida real não era tão comum, na historiografia, assim, não se dizer, não era tão comum ter relato. Eu imagino, né? Assim como também quando se fala de Roma antiga, o Coliseu, né? Grande parte dos duelos e disputas que aconteciam no Coliseu era com armas não letais, né? As pessoas, até porque, imagina, tu investir num guerreiro para entretenimento, no caso, e a todo dia ele ter que morrer, né? Tu não ia ter gente para isso, né? Ou melhor, não ia ter gente treinada, boa para gerar um entretenimento, né? E a mesma coisa, acredito, nos samurais mesmo nas disputas, né? Imagina se todo duelo gerasse uma morte, né? Daqui a pouco ia ter escassez de bons duelistas, né? Sim, sim. Enfim, nas tuas pesquisas, tá? Agora já
mestre, aí ir avançando, já pensando numa proposta para doutorado e etc, né? E já visto que o Aristeu não está cansado, né, de te ouvir, então, né, isso é bom. Né? Tu identificas algum motivo para essa manutenção desse imaginário? E aí eu digo assim, quais seriam, né, melhor, as intenções de manter esse imaginário tão romantizado, tá? Eu vou me permitir usar o termo romantismo aqui, né, tá? Mas esse cenário, de certa forma, ideal, né, da figura do samurai, né, para os dias atuais, e ver que essa manutenção continua tão vigente e atuante na cultura pop até de hoje. Tu identificas um porquê disso? É bem difícil, cara, responder, porque durante o período de expansão, os japoneses até tinham como responder um pouco sobre isso. Mas, no momento, eu vejo muito mais como uma situação de vender essa identidade superior do Japão. Por exemplo, que o Japão ainda tem uns problemas bem estranhos quanto a esse tipo de coisa do passado. Por exemplo, a conclusão final que eu cheguei na minha dissertação de por que o Varmund muda o discurso do Musashi. Porque tem essa remitificação, vamos dizer assim, desses samurais a partir de uma narrativa que já vai com um total ponto de desconstrução. Assim, por mais que tenha elementos muito fantásticos na narrativa do Musashi do livro, é muito mais pé no chão, vamos dizer, do que o Varmund. Porque tem esse período, essa vontade do Japão de voltar ao período Edo. Porque o período Edo, ele parece, né, segundo o Paul Sutcliffe, que foi um artigo que eu usei para a dissertação, que ele fala que essa mitificação do período Edo tem muito a ver com o Japão atual. Né? Porque são um período de paz, em que o Japão passa por mudanças sociais, e questões de mudança de pensamento, em questão de realidade está se alterando, e a partir daí eles usam o período Edo, que é um período muito distante, para tentar emular esse tipo de sensibilidade que eles têm no momento, entendeu? Então, quando a gente vê o Musashi dentro do Wagner, ele é mais uma reflexão desse tipo de Japão atual. E voltar a falar sobre esse tipo de questão do Japão atual é muito relevante, né, para o pessoal ali. Tanto que tem um exemplo aqui, que é o do slide 17, se ele abriu, que foi um que eu usei de como esse tipo de mitificação do período Edo, esses elementos como ninjas, geishas e tudo mais, pode ser um pouco complicado e um pouco difícil, né? Dependendo do ponto de vista. Por exemplo, a gente tem essa obra aqui que é o Tokyo Shinobi Squad, né, que também saiu pela Shonen Jump, e ele é uma obra que, logo no primeiro... Tokyo Shinobi Squad. Tokyo Cidade Shinobi, né, e Squad de Esquadrão. E aí, e é o seguinte, eu chamei a obra de Tokyo Xenofobia Squad porque fica bem na cara o que essa obra fala. Logo no primeiro capítulo ele apresenta ali o primeiro-ministro do Japão, né, aqui que parece bastante o Shinzo Abe, que é o primeiro-ministro atual, falando que o Japão ia começar uma nova política de globalização, para se adequar aos padrões e tudo mais. Eles criam essa tipo de leis que seria uma super globalização. Eles constroem incríveis que ligam o Japão para o mundo inteiro, e os estrangeiros, quando chegam no Japão, levam fome, guerra, desgraça, tudo que é de ruim chega lá no Japão. Isso é uma metáfora muito ligada ao período Edo. O período Edo foi fechado, o Japão ficou bastante tempo sem contato direto, obviamente é um contato bem controlado com os ocidentais, né? E esse tipo de choque entre, vamos dizer, entre duas civilizações não acaba bem para o Japão. Então acaba com essa questão da cultura única japonesa e começa a ter uma mistura muito grande. E daí, para resolver esses problemas, surgem os ninjas que já existiram desde o período Edo para salvar o Japão. Ou seja, é um discurso bem pesado. Uma revista como a Shonen Jump, que publica Dragon Ball, e Hakusho, e todas essas obras que são muito famosas aqui no Ocidente, é um discurso xenofóbico, claro. E se a gente for parar para ver que o Japão tem um grupo de extrema-direita crescendo bastante lá no país, eu acho que o discurso fica um pouco complexo, né? E dependendo da forma que os samurais eles são utilizados, não só os samurais, os ninjas, todo esse tipo de personagens míticos, assim, por dois, vamos dizer, em obras, o discurso pode ser interessante a gente começar a dar uma olhada neles, entendeu? E o Wagner, ele foi só um exemplo bem, vamos dizer, inofensivo entre muitas aspas. Assim, tem só pra, ele, segundo o autor, era uma intenção de trazer essa cultura japonesa, falar desses aspectos morais japoneses daquela época, mas tem que dar uma melhorada no passado e usar o Musashi para esse tipo de situação. Mas eles podem ser usados para um tipo de discurso bem perigoso também. Então, eu acho que não vai terminar tão cedo esse tipo de reutilização dos samurais, assim, para esse tipo desses tipos de discurso, né? E principalmente pelo Edo, porque ele
dentro desse aspecto, para o Japão, ele é um período muito essencial para fazer contrapontos, né? Por exemplo, se pegar o Samurai Champloo, né, quem não viu, deixa a recomendação, um anime muito bom, em que ele faz diversos tipos de críticas e discussões, por exemplo, legalização de drogas e questões de invasão de privacidade, perseguição religiosa, usando o período Edo para isso. E mistura, por exemplo, a cultura samurai do período Edo com questão de hip hop e esse tipo de movimento, assim. Então, é um cenário muito amplo, assim, para esse tipo de discurso, né? Então, eu acho que é basicamente isso. Foi o que eu pensei a parte da dissertação, né? Conforme for passando, talvez eu vá acrescentando mais coisas, né? Não, e é fantástico, claro, porque é toda romantização, né? E claro, a própria mitificação de um passado, né, é perigoso no sentido de que ele acaba servindo como uma espécie de guarda-chuva, né, e justificando atos, muitas vezes, como tu colocaste aí, esse eu não conheço em específico, né, os shinobis aí, né, mas acaba justificando a própria xenofobia, o preconceito mesmo, né, com outros tipos de condutas, né, e a exaltação de um único e determinado, numa determinada conduta que é ovacionada e exaltada como a correta, a ideal e etc, né? Parece que você não é um samurai, ou menos não é um samurai em potencial, né? Você está errado e você tem que passar por um processo de aprendizado, né? E que acaba sendo recorrente muito dos mangás e animes aí nas produções que a gente vê. Eu lembro em específico de um episódio, daí já do anime do Samurai X, né, da série, que tinha lá aparecia um grupo de europeus que vinham para o Japão e tentavam explorar o território japonês para plantar umas ervas, algumas coisas assim, eram umas flores que só nasciam naquela região e tudo mais, e o samurai vai lá, o Samurai X, né, e toda a trupe dele, vai salvar o Japão dessa espécie de invasão, né, e isso, se eu não me engano, não tem no mangá, só tem no anime, né, mas esse arco de história, ele acaba sendo muito simbólico, pelo menos quando eu assisti, porque ele retomava exatamente esse discurso do samurai como um salvador da pátria, né, da nação japonesa, e um salvador do Ocidente, ou de um mundo fora das ilhas do Japão, né, de todo um mundo fora das ilhas do Japão, que representam uma ameaça em potencial. Uma ameaça não só ao povo, mas acima de tudo, a cultura e esses valores que, de certa forma, seriam aglutinados na própria figura do samurai. Né? Sim. Enfim, o papo é ótimo, eu acho que tem muita coisa para falar, né? Eu só tenho que te dizer assim, parabéns pela pesquisa, né? Nós já havíamos conversado muitas vezes antes, né? E sempre me encantou o teu interesse e a tua dedicação para esse tema, né? E agora tu tens aí uma obra pronta, né? Como é que eu tinha um orientador meu, não é o Aristeu, tá? Mas já tive outros orientadores na vida, né? E que me dizia assim, ó, depois que você escreve um trabalho, você se torna referência, querendo ou não, né? Porque vão pegar o teu trabalho e vão falar dele, vão questionar, vão criticar, e você tem que estar aí para defender. Depois que está escrito, não é mais teu, né? É do mundo. Sim. Agora, tu tens uma obra aí, tá aberta aí. Gente, só tenho a recomendar o trabalho aí do Lucas, né? E parabéns.